Bom dia, estamos aqui no canal do Navarco, onde música e literatura sempre acontece. E como já é tradição no primeiro dia do mês, eu trago a resenha, na realidade a retrospectiva das leituras do mês de janeiro de 2021. Nesse mês de janeiro foi um mês bastante conturbado para mim. Eu acabei lendo poucos livros, mas acabei mergulhando na leitura de vários livros muito grandes e que eu não consegui vencer ao longo do mês, mas que eu devo vencer nos próximos meses. De toda forma, eu vou mostrar esses livros para vocês também. Mas dos livros que eu li, o primeiro que eu me debulhei foi no e-book desse livro aqui, ó, 1973. E até vou me dar o trabalho de ler aqui, ó, o ano em que reinventou a MPB. Esse livro é organizado pelo Célio Albuquerque, tá? O Célio Albuquerque reuniu vários cronistas que se debruçaram em cada um dos discos que foram produzidos no ano de 1973 no Brasil. E por incrível que pareça, foi uma safra excelente no Brasil de discos produzidos no Brasil. Então, para aqueles que são amantes da MPB, esse aqui é um prato cheio. Você acaba se debulhando na história por trás da confecção de vários dos discos que marcaram época aqui no Brasil em 1973. Vou deixar o gostinho de quero mais para vocês depois, tá? Uma segunda leitura que eu fiz foi sobre os pensamentos da Monja Coen, num livro organizado por ela e pelo Nilo Cruz, Zen para Todos, que esse aqui também li em e-book, né? Os dois acabei lendo em e-book por ter acesso ao Amazon Prime, né? Que me oportunizou a leitura dos dois livros, né? Nesse aqui a gente tem uma coletânea dos pensamentos, né? E das crônicas baseadas nos programas de rádio que a Monja Coen tem lá em São Paulo, né? E desde a história do programa até o porquê que ela faz essas crônicas diárias lá na rádio, né? E que dão base para os pensamentos dela. É um prato cheio, excelente livro, vale muito a pena ler também. E é muito legal você poder abrir a mente para mais uma pensadora, né? Então a Monja Coen acabou entrando agora na minha lista de pensadores obrigatórios para o século XXI aqui comigo, né? Um terceiro livro que eu acabei lendo nesse mês foi dando prosseguimento às histórias de Nora Roberts. Eu li a 16ª história publicada, que se chama, aqui até vou marcar aqui para você, Fins e Recomeços. Essa história não foi lançada no Brasil, ela se chama, deixa eu até buscar o nome aqui, Ending e Behind, né, Begins. Ending e Begins. Ela foi publicada somente em Portugal nessa coletânea aqui, ó, chamada Do Fundo do Coração. E nessa história a gente se depara com a história de dois jornalistas, né? Uma é uma âncora de um jornal do interior e o outro é um jornalista de um jornal da capital, né? E eles acabam se cruzando nessa história, né? Um tentando buscar as notícias mais rapidamente do que o outro. Tem um problema com o secretário de Estado do governo dos Estados Unidos, ela tenta dar um furo de reportagem, acaba tendo ele conseguindo dar o furo de reportagem antes dela, cria uma animosidade entre os dois, essa animosidade começa a ser persistente até o momento que essa animosidade vira outra coisa, como a gente sempre sabe, né? Então, Fins e Recomeços é uma história inédita da Nora Roberts no Brasil, é a 16ª história publicada, né? Ainda não foi publicada no Brasil, a gente só acha Do Fundo do Coração nessa excelente edição aqui do Chá das 5, né? Um outro livro que eu acabei lendo, na realidade relendo, né, porque tem várias versões sobre ele, e eu até contei essa história das versões no meu blog, lá no www.calliope.blogspot.com, foi dentro do projeto que eu tenho sobre o Augusto Cury. Eu reli agora nessa nova versão o Código da Inteligência. Essa aqui é a versão mais completa, uma das mais completas que tem hoje em dia, né? Ela traz, além da versão mais revisada dele, traz uma série de pensamentos intercalados, né? Dentro de cada livro aqui, fazendo citações do próprio Augusto Cury relacionadas ao pensamento que ele está comentando dentro do Código da Inteligência. Então esse foi mais um dos passeios que eu fiz nesse mês de janeiro, né? E essas foram as leituras que eu acabei concluindo no mês de janeiro, foram bem poucas leituras, né? Mas porque eu mergulhei, como eu falei no começo, em alguns calhamaços que eu estou tentando vencer, né? Um dos primeiros calhamaços que eu comecei a ler foi esse livro aqui, ó, do Michael Wernicke, As Vozes da Liberdade, os escritores engajados do século XXI. Aqui a gente tem um panorama, né, do século, do século XIX, né? E aqui a gente tem um panorama de toda a atuação que os escritores tiveram ao longo da história. A gente acompanha vários eventos aqui relacionados à Primeira Guerra Mundial, vários eventos relacionados a Victor Hugo, vários eventos relacionados a Montesquieu, vários eventos relacionados a Auguste Comte, ou seja, esses caras que acabaram transcendendo o seu tempo, né, e que também eram considerados escritores engajados no tempo que escreveram, né? Então é
calhamaço aqui, muito bom o livro, né? É um livro de mais de 800 páginas, eu acho que 876 páginas, né? E é um dos livros que eu estou buscando vencer agora nos próximos dias aí. Um outro calhamaço que eu retomei a leitura e que é muito bom, é excelente, eu estou quase vencendo ele, olha aqui, ó. Eu estou quase vencendo ele, está nessa marcação aqui. Essa excelente biografia é a segunda que eu estou lendo, do Hitler, é do Ian Kershaw. É um livro muito conceituado. Segundo eles, esse aqui é uma versão condensada de 2 volumes que ele publicou originalmente, né? Mas para condensado o negócio é muito bom. E aqui você consegue acompanhar da história pregressa do Hitler, né? Desde os anos de adolescência dele, desde que ele se tornou uma pessoa, né? Se disse uma pessoa, ou seja, aquele cara que era um imbecil, um idiota, um completo idiota, se transformou no maior idiota da história. Você acaba acompanhando todas as peripécias dele com uma riqueza de detalhes em relação à Segunda Guerra Mundial muito interessante. Muito interessante, ampliou um pouco mais o conhecimento que eu já tinha. Eu venho ampliando cada vez mais o conhecimento sobre esse evento que marcou a história do mundo e realmente fez uma ruptura na história do mundo, né? Porque esse personagem é o personagem central de ter havido toda a ruptura que houve ao longo do século, né? E por fim, um terceiro livro que eu estou lendo, né? Também, que é também um calhamaço, que é esse livro aqui, ó, um calhamaço. Eu estou lendo na versão e-book, né? Mas esse aqui é o número 6, é o volume 6 da série, escrita pelo Carl Oven, que eu já mostrei aqui recentemente, é O Fim. E o mais interessante desse último capítulo aqui, né, da história, dessa ampla história que ele escreveu, é que nesse O Fim ele também faz um cruzamento do livro dele, Minha Luta, com o livro Minha Luta do próprio Hitler, que é um outro calhamaço de livro, né? Que também, e ele faz toda uma leitura técnica sobre a história, sobre aqueles pensamentos que o Hitler tinha demonstrado muito antes de se tornar chanceler lá na Alemanha e por conta disso conseguir galgar espaço até ser ouvido pela população alemã da época, né? Então um outro calhamaço. Então eu deixo a dica para vocês, esses são os livros que eu li e que estou lendo, né? E vou deixar os links para vocês, como sempre faço. Se você puder adquirir algum dos livros pelo link, vai estar nos ajudando muito a aumentar muito a cultura, a engrandecer o canal e trazer mais livros legais para vocês aqui. Esse é o canal do Navarco Maia. Se você caiu por acaso aqui, não deixe de nos seguir. Se você também está aqui agora, nos acompanhou até esse momento, não deixa de curtir o vídeo aí para poder divulgar a palavra do Navarco aos 4 cantos do mundo. Muito obrigado pela visita e até o nosso próximo encontro por aqui. Bye, bye. Tchau, tchau, galera.